Bom, para quem está assistindo em casa, tem várias pessoas assistindo hoje. Bom dia para você, feliz sábado também. Fico conosco até o final, viu? Quem está feliz aqui, diga amém. Amém. Como a Claudiane louvou aqui, né? O nosso mundo não é aqui. O nosso lar não é aqui. Existe um lugar melhor para mim e para você. Um lugar que foi edificado pela mão do nosso Criador. Mas para isso, Ele pagou um alto preço. Não foi fácil. Se não foi fácil para Jesus, por que vai ser fácil para mim e para você? Mas em meio a essas lutas que nós enfrentamos, as dificuldades que nós estamos aqui nesse mundo, Ele prometeu estar conosco todos os dias. Amém? Então, irmãos, no último sermão que eu preguei aqui, acho que foi um domingo, eu preguei sobre o selo, o primeiro selo. E hoje nós iremos dar continuidade e essa manhã nós iremos estudar o segundo selo. E a minha ideia é fazer um sermão sobre os 7 selos. Este já é o segundo. Então eu vou convidar e vou pedir para que você se dirija à sua Bíblia e abra ela lá em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6. O tema é o segundo selo. Amém? Vamos orar. Senhor, Tu sabes todas as coisas e Tu estás no controle de tudo que acontece nesse mundo. Mesmo que muitas vezes não pareça, mas Tu estás no trono. Nós Te pedimos humildemente, Senhor Deus, e pelos méritos de Cristo, pela unção do Espírito Santo, essa manhã aqui, eu não venha falar de mim mesmo, mas que eu venha ser um instrumento em Tuas mãos. E que o Senhor venha falar aos nossos corações. E que nós possamos entender esse assunto tão importante, que nós possamos colocar ele em nossas vidas em prática. Abençoa, Senhor Deus, a cada família aqui representada. Abençoe, Senhor Deus, essa igreja, o pastor dessa igreja, a liderança dessa igreja, que ela seja um instrumento poderoso na salvação de muitas vidas, e que o Senhor venha ser conosco, hoje e todos os dias de nossas vidas. Que nesse momento o homem cale-se e que por meio dele o Senhor fale, desde já, que haja silêncio, que haja reverência, que haja respeito, não com o ser humano, mas com o Teu Santo Espírito, pois é Ele que vai ministrar conosco, no doce nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Então, o primeiro selo, ele é aberto e surge um cavaleiro em seu cavalo branco. E a história diz que ele saiu vencendo para vencer. O branco nós entendemos que é a pureza, e que esse período se refere à igreja primitiva que surge com a pregação dos apóstolos, e uma igreja que sai para pregar e que ela vence, e que ela chega à marca de 6 milhões de fiéis. E essa igreja tem como seu cavaleiro Cristo, aquele que venceu no céu, aquele que venceu na terra. Ele é o cabeça dessa igreja. E durante esse período do primeiro selo é um período de pureza espiritual, porque a igreja está alicerçada na verdade, nas colunas da verdade, ou na coluna, na pedra principal, que é Cristo. É uma igreja que prospera, é uma igreja que avança, é uma igreja que vence. Quem não gosta de fazer um evangelismo ou passar um estudo bíblico e conseguir o quê? Êxito. Pessoas
aceitando a mensagem, pessoas sendo batizadas, pessoas sendo transformadas, pessoas mudando de vida. Todos nós sonhamos com isso. E foi assim que começou, né, a igreja. E durante um século, a igreja permanecia pura, alicerçada na verdade. Porém, eis que o Cordeiro abre o segundo selo. E o que é que acontece? Nós iremos estudar agora. Diz assim o versículo 3. Quando o Cordeiro quebrou o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: venha. E saiu outro cavalo, que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para ter a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. E nós saímos do branco, da sua pureza, e agora vamos para o vermelho. Então, vamos pensar um pouquinho. O inimigo de Deus está olhando, e ele está vendo que a igreja está avançando. Ele está vendo que a igreja está crescendo, que a igreja está prosperando. E isso para ele era bom ou era ruim? O que é que vocês acham? Pode falar. Ruim. Porque as pessoas estavam sendo o quê? Convertidas. E elas estavam entendendo o pecado. E elas estavam mudando de quê? Mudando de quê? De vida. A essência do cristianismo nunca foi prosperidade, dinheiro no bolso, dinheiro na conta. Não, a essência do cristianismo é transformação de vida, transformação de caráter. E a igreja estava conseguindo fazer com que pessoas mudassem de vida. Porque eles mantinham a filosofia implantada por Cristo. Cristo aceitava o pecador e Cristo trabalhava naquele pecador e ele era transformado segundo a sua imagem. E os ladrões paravam de roubar. Os mentirosos paravam de mentir. As prostitutas paravam de se prostituir. E havia uma mudança significativa na vida daqueles que entregavam seu coração a quem? A Cristo. E o diabo, percebendo a realidade, em menos de um século, o crescimento absurdo e espontâneo da igreja, foi o que ele faz? Foi o que ele pensa? Olha só, eles estão pregando, e eles estão vencendo, e eu não posso permitir que isso aconteça. E aí ele teve uma estratégia, ele teve uma ideia. Sabe qual foi a ideia? Vou perseguir esses adoradores de Jesus. E a primeira coisa que o diabo faz é prender os cabeças, os líderes da igreja. E depois que ele prende, ele tortura. E depois o que é que ele faz? Ele mata. E começa a causar o terror por toda aquela região de Israel. Por quê? O exército romano, ele era o mais forte, o mais feroz, o mais bem treinado, o mais bem capacitado, o mais agressivo, o mais cruel, o mais sem piedade que já se levantou até esses dias. Não se preocupe, vai se levantar um pior, mas ainda não é o momento. O que é que o diabo faz? Ele pega esse exército
e coloca contra o povo de quem? De Deus. E foi um tempo de carnificina. Foi um tempo de choro, de dor, de morte, de derramamento de quê? De sangue. E o cavalinho que era branco, agora estava manchado pelo sangue. O sangue dos mártires. O sangue daqueles que escolheram morrer, mas não renegaram a sua fé. Eles preferiram ser torturados, mas não renunciavam à fé que eles tinham em Cristo. E, dando uma pequena pausa aqui nesse fato histórico e trazendo para os dias atuais, quantas das vezes pessoas foram batizadas nesse tanque ou em outro tanque ou em uma outra situação, e quando a coisa apertou, a primeira coisa que ela fez foi sair por ali, e nunca mais voltar. Mas a história nos ensina, a história nos mostra que teve pessoas que sofreram a perseguição cruel de um exército mau. Mulheres eram violentadas, crianças também, adultos também, mas não renunciaram, não revogaram a fé que eles tinham em Jesus. E muitas das vezes, muitos abandonam a fé por coisa tão pequena. Mas Deus pega esse momento da história e nos ensina que aqueles que realmente entregam o seu coração ao seu Filho, a Jesus, eles suportam qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de angústia. O que acontece aqui, irmãos? O sofrimento que esse povo passou foi terrível, foi difícil, foi doloroso. As pessoas eram presas, e durante um tempo era dado a ela o direito de revogar o nome de Cristo, de renunciar o nome de Jesus. Olha, se você renunciar, você não morre. Se você desistir dessa sua fé tola, você não vai para a arena. Porque você dá para entender quantas pessoas foram queimadas em praça pública, quantas pessoas foram degoladas, foram crucificadas, foram jogadas nas arenas como palco, como espetáculo para aquele mundo, para aquele tempo. Era de criança recém-nascida, de mulheres grávidas ao idoso. Aqueles que renunciavam à sua fé eram ali jogados, eram ali devorados pelos ferozes leões do circo romano. E o derramamento de sangue era palco para aqueles que estavam ali assistindo. Se deleitavam, se alegravam para ver a morte daqueles que confessavam Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. E o cavalo branco foi manchado pelo sangue daquele povo. Eles não perderam a essência, eles permaneceram puros na fé, mas o cavalo foi manchado pelo sangue daquele povo. E não foi fácil, irmãos, para eles. Os cristãos que renunciavam à sua fé, você sabia que eles eram preservados? Eles não eram mortos. Mas você sabia que tinha uma pena para isso? Até no momento de você revogar, renunciar à sua fé, você era punido. Algumas pessoas, irmãos, que renunciavam a Cristo, elas tinham a sua orelha decepada.
E quando eles passavam, todo mundo sabia que aquele cidadão era um cristão que renunciou o nome de Jesus. E quando eles não decipavam a orelha, eles cortavam um braço, ou eles cortavam uma perna, para que aquela situação pudesse servir de exemplo, para que as pessoas renunciassem àquela crença louca. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês. Vocês queriam fazer parte dessa religião, onde que as pessoas eram presas e eram mortas? E se renunciasse, tinha a sua orelha, o seu braço ou a sua perna dissipada? Viver hoje? Você queria? Não. As crianças são sinceras, não. A tendência era que os números diminuíssem. A tendência era que o crescimento da igreja diminuísse. Mas foi justamente o contrário que aconteceu. Os números mostram que quanto mais a igreja era perseguida, o que acontecia? Mais cristãos eram convertidos. Tinham pessoas que compravam o ingresso, entravam na arena, quando via aquele espetáculo, eles pulavam dentro para morrer. Porque aquele testemunho era tão grande que o Espírito Santo convertia aquelas pessoas e elas se doavam. E Jesus disse assim: aquele que perder a sua vida por causa do meu nome, esse achará. Amém? O céu, ele é feito de renúncia. A gente estudou aqui na lição de jovens, mas também a gente estudou na lição de adulto. José teve que renunciar ao seu ódio. José teve que renunciar à sua mágoa e entender que o maior segredo da vitória do cristão é o perdão. E ele se entregou porque ele viu que os seus irmãos, aqueles que o perseguiram a vida toda, tinham mudado a tal ponto de um deles falar assim: olha, Benjamim vai ser escravo. Não, a gente não quer que Benjamim seja escravo. Judá disse: não, por favor, meu senhor, que Benjamim volte para casa, senão o pai dele vai morrer, e que eu fique no lugar dele como seu escravo. Aquilo toca o coração de José de tal ponto que ele não se contém. E foi a partir dessa atitude que Judá tomou de entregar sua vida no lugar do seu irmão, que ele foi aceito por Cristo. E da linhagem de Judá, quem é que vem? O próprio Jesus. Porque Judá se converteu, ele mudou de vida. Irmãos, eu aprendo que por mais adversidades que a gente possa enfrentar, esse é o momento da gente se agarrar mais do que nunca em Cristo. Nos falava aqui na lição que, num pequeno resumo da lição, que em 2019 aconteceu um monte de situações tristes nesse mundo. Uma barragem estourou aqui em Minas e dezenas, centenas de pessoas morreram e outras foram prejudicadas, até hoje são prejudicadas. Um grupo de pré-adolescentes dentro de um contêiner pega fogo e eles perdem suas vidas, consequentemente perdem seus grandes sonhos, destroem suas famílias, né, que até hoje a mãe, o pai sentem aquela dor. Lá na Austrália aconteceu o maior incêndio registrado até os nossos dias. E eu não estou falando de milhares de animais. Eu estou falando de milhões de animais morreram queimados ou com a fumaça, não conseguiam respirar. Milhões. E 2019 passa com várias tragédias, né, locais e pontuais, e chega 2020 e a tragédia agora não era mais pontual, ela agora era mundial. Porque vem um vírus que começa lá no norte
e vem se espalhando por toda a terra, tirando e ceifando vida de quem crê em Deus e de quem não crê em Deus, causando sofrimento. Pronto. Amém? Vamos ver se vai até o final. E o que acontece? Vem essa doença causando todo sofrimento em 2020. Nós estamos em 2022 e ela não foi embora. E o que é o pior? Agora ela se muta. E cada país e cada nação agora tem o seu próprio Covid. E não terminou e de repente já se levanta uma outra doença. Segundo os cientistas, não tão contagiosa como a outra, mas que causa muito sofrimento. Essa nova variante, né, dos macacos. Que começou em um determinado lugar do planeta e agora já está em quase tudo. E quando a gente estava assistindo essas notícias na televisão, o que acontece na nossa região? Uma frente fria vem como nunca se ouve aqui, causando chuva, destruição, morte, interrompendo aulas e outras coisas a mais. O pessoal da Feira Grandilhado, sem poder sair, tem que desviar aqui pela Lagoa da Canoa. Aí eu falava hoje de manhã, isso não é nada, ainda vai vir 7. E quando essas cair, quem é de Deus está selado e quem não é, já era. São apenas farelo do que está por vir. Nós não temos o direito de revogar o nome de Jesus e tudo que ele fez lá na cruz por mim e por você. Nós não temos esse direito de virar as costas para Jesus e ir embora, como se nada tivesse acontecendo ou acontecido. Nós não temos esse direito. Nós não temos esse direito. Porque olha a situação que está acontecendo, são sinais de que sim, está mais perto do que nunca. A pergunta que eu faço para mim e para vocês essa manhã é: nós queremos? Será que nós queremos que ele volte? Ou tá ruim, mas tá bom? Como aquela história, tá ruim, mas tá bom. Nós temos que escolher. Nós queremos que ele volte? Nós temos que fazer uma coisa. Nós temos que acolher as pessoas como foi acolhida ali. Nós temos que amar as pessoas como Jesus amou e como Jesus nos ama. Porque mesmo Jesus sabendo que somos pecadores, somos falhos, somos miseráveis, mesmo assim, ele ama e luta por cada um de nós. E ele deu a sua vida por mim e por você. E eu olho para a história desse mundo como aquela imagem ali, que um dia foi real, de pessoas que preferiram morrer, mas não renunciaram o sangue de Jesus. Preferiram derramar o seu sangue, mas não renunciaram o nome de Jesus, o nome santo de Jesus. E nós, muitas das vezes, marcamos situações da igreja. Gente, vamos ajudar as pessoas com um quilo de alimento. Gente, vamos fazer aquilo ali, vamos fazer aquilo lá. E muitas das vezes nós não fazemos como deveria ser feito. Mas ele está lá. Ele está vendo. Ele está vendo. E como o Clebis falou hoje de manhã na escola sabatina, um dia o rei da Babilônia foi pesado. Eu também vou ser pesado. Você e nós estamos sendo pesados. Que o nosso futuro não seja como o rei, que se achou em falta e perdeu não só a sua vida, mas a história diz que ele perdeu a sua salvação. Quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar para morrer eternamente, porque ele desfez daquilo que era santo
Sabe o que é santo? O teu conhecimento que Jesus te deu é o teu maior tesouro. É a tua maior pérola. Você não precisa de mais nada, porque você tem a luz que o mundo esconde, ou que o mundo rejeita. Não troque a festa desse mundo pela festa de quê? Do céu. Muitas das vezes nós estamos deixando a festa desse mundo em primeiro lugar. A festa desse mundo, ela acaba em tragédia. Ela acaba em morte. Ela acaba em sofrimento. Ela acaba em tristeza. Mas Jesus gritou. Jesus chorou. Jesus suou sangue. Jesus derramou sangue. Jesus morreu para que eu e você pudesse participar das alegrias eternas. Será que no primeiro aperto nós vamos renunciar o nome dele? Olhem para esses aqui que tinham condições de renunciar, mas pelo contrário, permaneceram com Jesus até o fim. Mas a história diz, desse selo, que ele causava discórdia, discussão e controvérsia. Durante esse período, o que acontece aqui? Que é do ano 100 até o ano 313. O que acontece? A época das perseguições pelos Césares. A época do derramamento de sangue. Tudo isso nós entendemos. Mas por que discórdia, discussão e controvérsia? Quer saber por quê? Abra sua Bíblia em Mateus. Em Mateus 10. Versículo 34. Amém? Mateus 10, 34. Diz assim: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Versículo 35. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Aí olha só, a gente viu as perseguições, a gente viu o derramamento de sangue. Aí você se pergunta, mas e essas discórdia, essa discussão, essas controvérsias? Olha para você. Quando você aceitou Jesus, as pessoas da sua casa, muitos ignoraram isso. Até hoje é uma luta tão forte, porque você sabe o que é certo e você sabe o que é errado. E as discussões, na época quando um cristão se tornava cristão, um judeu era convertido, era uma luta, era uma briga entre o cristão convertido, né, o judeu convertido cristão e o judeu da época. Eles discutiam, eles argumentavam, você está errado, não é assim. E trazendo por dias atuais, Deus só deixou uma igreja. Não tem várias não. Quem já ouviu essa mensagem? Né? E a discórdia é essa, que você não aceita, porque a palavra de Deus te mostra uma direção, mas o mundo te mostra uma outra direção. Que eu queria falar uma palavrinha, mas agora não está vindo. Que é aquilo que, tipo, a tradição. A tradição aponta para a esquerda, mas a verdade aponta para a direita. A tradição aponta para o dia de amanhã, mas a Bíblia aponta para o dia de hoje. E quando
o cristão via a verdade, como um dia você viu, quando o cristão via que o certo era a lei de Deus, ele não se calava, ele não se continha, ele falava. E por conta que ele falava, por conta que ele testemunhava, ele era preso. Ele era preso. Para ver se ele renunciava àquela fé louca dele lá. Mas ele não renunciava. Eles não renunciaram. Eles permaneceram convictos da verdade. A pergunta que fica essa manhã para mim e para você: nós estamos convictos da verdade? Será que a gente já conseguiu se desprender do que é errado? Ontem, no pequeno grupo, nós fizemos a lição falava sobre Daniel. E que Daniel foi um instrumento poderoso usado por Deus em Babilônia para converter o rei, a família do rei e de toda a cúpula do governo. Então Deus usou 4 jovens para que eles pudessem testemunhar da verdade. Esses 4 jovens é você hoje nesse mundo. É você que tem a verdade de Deus. É você que muitas das vezes as pessoas pedem para você orar por elas. Então você é esse instrumento que Deus está usando hoje, como um dia Deus usou Daniel e seus 3 amigos. E aí a gente relata o ponto. Agora vamos fazer um diagnóstico aqui. Vamos tirar Baal, vamos tirar Zeus, vamos tirar Atenas, vamos tirar Marduk, vamos colocar os deuses modernos. O que pode ser um deus moderno? Aí a gente começou a pontuar. Nós fizemos lá 17 pontos. Pontuemos lá 17 pontos. 17 coisas que muitas das vezes nos afasta de ter uma comunhão com quem? Com Deus. E do mais novo ao mais velho na fé. Todos nós temos o quê? Erros. Todos nós temos o quê? Falhas. E o que a gente tem que fazer agora? Ficar, olha a falha dele, aí ela, olha a falha dela, aí ela, não é pra gente ficar fazendo fogo cruzado, porque nós não vamos ir para lugar nenhum. O que a gente precisa, sabe, tem uma parte que eu não vou conseguir limpar, se eu estiver sujo. Aí quem que vai limpar? Você vai me ajudar a limpar. E quando eu ver uma parte sua que estiver suja, eu vou te ajudar a limpar. Então, em vez de a gente ficar se melando, vamos fazer o quê? Vamos limpar, vamos nos ajudar. É para isso que nós estamos aqui, para um ajudar o outro. Porque se a oração de um justo tem muito poder, imagine de 2. Se a oração de 2 justos tem muito poder, agora imagine de 4. Imagine de 6, de 8, de 10, de 12, de uma igreja. Amém por isso? A igreja se uniu. A igreja que teve o seu sangue derramado não desistiu. Ela permaneceu até o fim, convicta da verdade. E eles não tinham vergonha de falar a verdade, nem que isso custasse a sua própria vida. Chegará um tempo que nós iremos ser colocados à prova, como essa igreja foi, esse período da história foi. Será que nós estaremos convictos de defender a verdade, mesmo que a gente seja preso, torturado e morto? E aí, igreja? E aí? Sabe por quê, irmãos? No passado e até hoje, quando o evangelho chega, ele traz paz e alegria. Quando o evangelho chegou para Zaqueu, ele se alegrou. Ele desceu da árvore, foi com Jesus até a sua casa. Lá ele fez um banquete. E naquele dia, aquele que estava perdido foi o quê? Foi achado. E naquele dia, na casa de Zaqueu, foi motivo de paz. Naquele dia, na casa de Zaqueu, foi motivo de alegria. Foi motivo de felicidade. Ele celebrou. Deus havia perdoado, porque ele era família de quem? De Abraão.
Mas o sacerdote passando e vendo aquela situação, ficaram com o quê? Com raiva. Por que eles ficaram com raiva? Porque ele estava, para uns, o evangelho traz desconforto. Enquanto para uns o evangelho traz paz e alegria, para outros o evangelho traz desconforto. Porque eles não querem mudar a sua maneira de viver. Porque o evangelho mostra qual é o caminho que eu devo seguir. Mostra ou não mostra? Jesus nos ensina como deve ser nosso procedimento através da sua lei, a sua imutável lei. A lei de Deus é o selo do Senhor para o seu povo. E o quarto mandamento, é no quarto mandamento que a lei é sim o selo de Deus. No quarto mandamento nós entendemos que quem é Deus, o que Ele faz é o Criador, e aonde Ele manda no céu e aonde? Na terra. Ele é o Rei de tudo e de todos. Ele é o teu Criador, Ele é o nosso Criador, Ele é que nos mantém. Aí, quando o Evangelho chega para aqueles que querem ser transformados, eles se alegram, eles festejam, eles comemoram. Mas para aqueles que não querem mudar de vida, para aqueles que não querem ser transformados, é um desconforto. Irmãos, deixa eu fazer só uma pergunta para vocês. Lá na lei de Deus tem um mandamento que diz assim: não furtará, não é isso? Não tem? Tem ou não tem? Tem. Se eu morrer roubando, o que acontece comigo? Vai entrar um ladrão no céu? De jeito? Não. Não vai. Mas se o ladrão é aquele da cruz que se converteu e deixou de roubar, se o ladrão aqui é Zaqueu, que agora não faz mais o errado, se o ladrão Zaqueu agora que mudou de vida, Zaqueu vai entrar no céu? Por quê? Porque ele se arrependeu. Enquanto para um o evangelho traz paz e alegria, porque eles aceitam mudar de vida, para outros não. Porque tem outros que não querem deixar de roubar, tem outros que não querem deixar de mentir, tem outros que não querem deixar de caminhar pelo caminho dos sodomitas e querem viver nesse pecado, nesse vício, para sempre. E quando a palavra de Deus mostra que é errado, eles querem queimar a palavra de Deus, querem rasgar a palavra de Deus, mas não querem mudar de vida. O que vai acontecer com esses? Vai acontecer a mesma coisa que vai acontecer com Lúcifer, hoje Satanás, destruído. Porque no céu não há espaço para aqueles que querem fazer a sua vontade. No céu só há vontade para aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Aqueles, assim diz o Senhor. Quando Satanás quis fazer a sua vontade no céu, ele foi expulso de lá. E ele foi expulso para nunca mais voltar. Mas Jesus Cristo desceu para esse mundo para fazer a vontade de Deus, para abrir uma porta, para levar cada um de nós, todo aquele que se alegra e que tem paz em cumprir a vontade de quem? De Deus. É simples. O céu é para aqueles que se alegram, para quem tem paz quando é aberto a palavra. Mas para aqueles que sentem desconforto, sentem raiva, sentem ódio da palavra de Deus, o céu não é o lugar deles. O lugar deles é o lago de fogo e enxofre. É triste você ouvir isso, porque naquele lugar vai estar pessoas que eu gosto, pessoas que você gosta, pessoas que você ama, pessoas que eu amo. Mas eles escolheram estar ali, porque não quiseram fazer o assim diz o Senhor, mas quiseram fazer o seu próprio desejo, a sua própria vontade. Eu vou pedir para o Pedro colocar um vídeo aqui agora para a gente assistir, para a gente finalizar. Eu vou pedir para ele também colocar para o pessoal assistir em casa.
Eu conheço a história, por exemplo, de uma mulher chamada Felicità. E o mais interessante é que ela era romana e ela era da classe alta romana. Ela tinha 7 filhos, só que ela se converteu para o cristianismo. E ela educou seus filhos no cristianismo. Quando ela foi descoberta, os soldados pegaram os 7 filhos dela e assassinaram um por um, das mais diversas formas. E ela tinha que assistir o assassinato dos filhos. Os irmãos mais novos, porque eles começaram matando do mais velho até o mais novo, assistiam à morte dos irmãos mais velhos. E se perguntava para eles se eles gostariam de negar a fé e eles não negavam. Aquela mãe teve que assistir um dos filhos sendo degolado. Outro filho ela teve que assistir sendo jogado num precipício e se espatifando lá embaixo. Outros filhos foram assassinados ao fio da espada. E o último filho mais novo, que recebeu uma espada no peito, quando o soldado tirou a espada com o sangue do filho, mostrou para a mãe e depois enfiou no peito daquela mulher. Mas em momento algum eles pensaram em negar. Existe a história de um homem muito conhecido na história eclesiástica, chamado de Policarpo. Ele era um bispo muito influente no mundo cristão daquela época, e o imperador mandou prendê-lo, mas como ele era um homem muito querido pelos cristãos, o imperador deu uma chance para ele. E quando os soldados chegaram na casa dele, eles disseram: Policarpo, o imperador mandou prender você e matar você, mas ele mandou um recado também. Se você aceitar não pregar mais, se você aceitar negar esse Jesus que você adora, você vai ser preservado. Aí sabe qual foi a resposta de Policarpo para os soldados? Ele disse: eu tenho 86 anos de idade. E nos meus 86 anos, Jesus nunca me fez mal. Jesus só me fez bem. Como é que eu vou negar ele agora? Eu não posso negar. E aí os soldados disseram: então você vai morrer, Policarpo. Ele disse: tudo bem. Eu quero fazer um último pedido então. Eu quero que vocês me deem 1 hora, porque eu preciso orar para o meu Jesus antes de morrer. E ele recebeu essa dádiva, entrou para casa e começou a orar em voz alta durante 1 hora. E os soldados do lado de fora da casa ouviram a oração. E aquela oração foi tão poderosa, tão forte, que arrebentou com a dureza do coração daqueles soldados. Acabou que Policarpo foi morto. Mas os soldados que buscaram ele para a prisão e para a morte se converteram. O tanto de cristãos que morria gerava muitos tantos de cristãos convertidos. Todos os cristãos que morriam pela mão do Império Romano naquela época, eles deveriam ser mortos em público, para que as pessoas tivessem medo do cristianismo e não quisessem se converter ao cristianismo. Mas o que acontecia era o contrário. Cada pessoa que morria às vezes cantando na fogueira, morria com um olhar sereno, morria orando a Jesus. Tocava o coração de muitas pessoas ali. E nem os soldados, nem o imperador e nem mesmo o diabo conseguia impedir os pensamentos e os sentimentos das pessoas que estavam testemunhando a morte dos mártires. E eles silenciosamente, sem dizer uma palavra, sem receber uma palavra dos mártires, eles se convertiam aos milhares. Tertuliano, que foi um dos que viveu nessa época, chegou a dizer o seguinte: o sangue dos mártires é semente para o cristianismo. A verdade é que a estratégia do diabo de tentar abafar e matar a igreja cristã daquela época não deu certo. Quanto mais ele pressionava, quanto mais ele perseguia, mais cristãos surgiam. E foi por isso que quando João estava olhando Jesus quebrar o 3º selo, apareceu um cavalo preto. E você vai entender sobre isso no próximo episódio. Durante o Holocausto, uma situação que aconteceu lá, que foi testemunhado por um judeu que viveu, ele falou o seguinte: tinha judeus lá que, para poder se alimentar, para poder ter as suas necessidades diárias feitas, eles fizeram coisas absurdas. Por um prato de comida, eles eram depravados.
faziam coisas abomináveis aos olhos de Jesus ou de Deus. E trazendo-o para o nosso dia, eu vou encerrar aqui com a seguinte frase: não troque a verdade de Deus por um prato de comida. Não troque aquilo que é certo, que está aqui, nesse livro, por uma filosofia humana. Porque disse Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de quem? De Deus. A verdade tem que ser maior do que a nossa fome. Amém? Vou chamar a Marcelina para vir louvar o Senhor. Bom dia, irmãos. Vocês acham que está difícil a caminhada? Está difícil? Oi? Ainda não está difícil, irmãos. Ainda não está difícil. A gente ainda não foi chamado para entregar a nossa vida. Ainda vai ficar pior. Agora é o momento da gente buscar a Deus, se apegar a Ele, renunciar a nossos desejos, como a gente ouviu na pregação, e estar cada dia mais firme aos pés de Jesus, amém? Convido vocês a ficar em pé e cantar junto comigo. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu ouvi dizer que há um tempo atrás nossos irmãos de fé cruéis, obrigados foram a escolher renunciar à fé ou então morrer. E um a um foram se entregar, pois o seu Senhor não podiam negar. E no frio gelado desse lugar posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Os anos vêm e vão e o tempo passou, mas a sua causa não morreu. Agora é nossa vez de abraçar a cruz, renunciar ao mundo e seguir Jesus. E vamos nos entregar toda a nossa vida, depor neste altar, pois quando o céu se abrir e a trombeta soar, estaremos juntos a exclamar.
Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Eu fui chamado e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Amém. Irmãos, o hino falou que eu fui chamado, mas a gente pode estender. Nós aqui fomos chamados por quem? Por Jesus. Não fui eu que lhe chamei, não foi o pastor que lhe chamou, não foi o presidente da Missão Lagoas, não foi o presidente da Igreja Mundial que lhe chamou, não foi o seu vizinho, não foi o seu pai, não foi sua mãe, não foi seu filho, não foi sua filha, não foi seu primo, não. Quem lhe chamou foi Jesus. Você tem um chamado feito pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse chamado é levar essa esperança, essa alegria, essa paz para coraçõezinhos que estão aí, presos, não por prisões de homens, mas prisões espirituais, de vícios, de sentimentos e de tantas coisas que, como a gente ali na lição a gente discutia hoje pela manhã, tem pessoas que estão presas e só tem uma chave que pode abrir essa cela ou derrubar essa cela. Quem é essa chave? Jesus. E quando ele abre a porta, ninguém, e quando ele fecha, ninguém abre. Um dia ele abriu a porta para mim e para você. Veja onde nós estávamos: na escuridão, no erro, nas trevas. Mas ele disse que essa não era o nosso lugar. Esse não era o nosso lugar. Esse não era o nosso melhor. O nosso melhor é ao lado dele. Ontem eu estava assistindo um sermão do pastor Rafael. Ele falava assim, e eu vou terminar com essas palavras. Sabe aquela pessoa que você orou tanto para que Deus curasse ela, para que Deus removesse aquele câncer, removesse aquela situação de vida que ela estava passando e infelizmente ela veio falecer? É porque quando Deus não cura, ele ressuscita. E chegará o dia, no soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, para nunca mais morrer. E esses homens e essas mulheres que ao decorrer da história tiveram seu sangue derramado, suas vidas ceifadas por causa do nome de Jesus, naquele grande dia, eles ressurgirão da morte para a vida eterna, que foi constituída pelo Jesus, o nosso rei, o nosso príncipe, o leão da tribo de Judá. Amém? Vamos orar. Senhor, reconhecemos que existem muitas coisas que ainda falta ser transformada na nossa vida. Ainda há hábitos a ser corrigidos, pensamento a ser moldado. E nós te pedimos que pelos méritos de Jesus,
Senhor Deus, o Senhor venha transformar a nossa vida de acordo com a tua santa e boa vontade. Que nós venhamos a dizer não para o nosso eu e sim para o assim diz o Senhor. Obrigado, Pai, por mais um sábado. Obrigado pela chuva que levemente está caindo. Obrigado, Senhor Deus, porque estamos vivos carnalmente e vivos espiritualmente. Nos leve em paz para os nossos lares. Cuide da nossa casa, Senhor Deus. Cuide da nossa família. Cuide dos nossos amigos. Cuide dos nossos filhos, das nossas filhas, dos nossos pais. Pai, cuide dessa cidade e das demais também. Por favor, permaneça conosco. No doce nome de Jesus. Amém. Pessoal, rapidinho, os que são da comissão, para a gente conversar um assunto rapidinho.